Senhor? Bom dia. Eu convido a igreja a estar de pé. Amém? Bom estar na casa do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Irmão, se você ainda não teve a oportunidade, fala assim, bom dia. Seja bem-vindo à casa do Senhor. Pode cumprimentar o seu irmão. Se você está ali, como tem tempo que eu não cumprimento aquele irmão? Você pode fazer isso agora. Você é bem-vindo à casa do Senhor, irmão. Aleluia. Nós estamos aqui para cantar louvores a Deus com alegria, gratos àqueles que têm suprido as nossas necessidades. Aleluia. E nós vamos cantar felizes. Cantar e perto está o Senhor. Perto está o Senhor de nós, irmãos. Amém? Você crê nisso? Aleluia. Glória a Deus. Perto está o Senhor. No templo com louvor palácio, com graças trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantar uma canção, eterno é o seu amor. Pois quando há louvor de glória se enche o templo do Senhor. Louvai a Deus aqui. Aleluia. Nós vamos cantar novamente bem alegres, com palmas ao Senhor. Amém, irmãos? Aleluia. Cantai, perto está o Senhor. A Ele o templo erguei. Com palácio, com graças trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantar uma canção, eterno é o seu amor. Pois quando há louvor de glória se enche o templo do Senhor. Louva a Deus aqui. Aleluia. Deus habita no meio. Deus habita no meio dos louvores e canto dos santos. Viemos pra te adorar, ó Senhor, com música e canto. Estamos felizes com feito do Pai, a Ele cantamos. Cantar, perto está o Senhor. A Ele o templo erguei. Com louvor palácio, com graças trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantar uma canção, eterno é seu amor. Pois quando há louvor de glória se enche o templo do Senhor. Louvai a Deus aqui. Louvai a Deus aqui. Louvai a
nós. Pode começar a agradecer ao Senhor, daí de onde você está. Agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida. Com fé, agradecer ao Senhor por tudo aquilo que você sabe que no seu íntimo você precisa, mas o Senhor também sabe. E tudo ao seu tempo Ele fará. Creia nisso, irmão. Creia nisso. E tenha um coração grato ao Senhor, porque um coração grato ao Senhor agrada a Ele. Aleluia, Jesus. Ó Deus, nós criamos em Ti. Somos gratos ao Senhor. Ó Deus, somos gratos porque aí naquela cruz, ó Deus, tudo foi consumado. Aleluia. Obrigada, Santo Espírito, pela Tua presença aqui neste lugar. Aleluia, aleluia. Nós Te adoramos com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Aleluia, Jesus. Louvamos o Teu santo nome. Só o Senhor é digno. Só o Senhor é digno. Só o Senhor é digno. Ó Deus, digno é o Cordeiro, como diz a Tua palavra. Aleluia. E nós Te louvamos, Senhor. Nós Te louvamos grato, Deus, porque o Senhor é digno. Digno é o Senhor, Pai. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto. Digno é o Cordeiro que foi morto. Tu és santo, Senhor. Santo, Aleluia. um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. Santo, louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorei.
glorioso que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, santo é o teu nome, Pai. Nós te adoramos, parabéns na tua santidade e te agradecemos, ó Deus. Pedimos que o Senhor continue abençoando as nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Isso é amor, mostrar a quem quiser o caminho do céu. Isso é amor, pois há almas para resgatar. Isso é amor. O Senhor vai comigo e me dará poder para que eu possa falar. Me dará coragem e amor. Agora o nosso jovenzinho Leonardo vai fazer uma oração pela Ásia. Obrigada, Jesus, pelos missionários que trabalham na Ásia e nos países da Europa. Abençoa-os, protege-os, em nome de Jesus, amém. Agora a nossa jovem Mariana. Senhor Jesus, eu te quero pedir que guardes todos os missionários que estão na África e que eles possam ser abençoados e fazer o seu trabalho. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém. Neste dia em que falamos sobre missões, eu gostaria de falar sobre um missionário improvável. Um missionário que, se soubéssemos quais eram as suas características, provavelmente não o escolheríamos, pelo menos nós, como um missionário de eleição. E é curioso que, de todos os livros da Bíblia, há um que é claramente muito missionário, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Mas há um outro que, talvez com exceção do livro de Atos, é o livro mais missionário que encontramos em toda a Bíblia. E, no entanto, o personagem central desse livro, o dito missionário, não é propriamente considerado um grande exemplo na Bíblia, não é considerado, até se quisermos, um homem muito fiel. Pelo contrário, é um homem a quem tendemos a encontrar muitos e variados defeitos. Não sei se já conseguiram descobrir sobre quem falo, mas falo sobre o missionário chamado Jonas. Convido-vos a abrir
no livro de Jonas, é um livro que está perdido um pouco lá no meio do Antigo Testamento, está entre os livros de Obadias e Miqueias, quase no fim do Antigo Testamento. E Jonas foi um homem que foi chamado para missões, foi chamado para sair da sua terra e ir pregar a uma outra terra, mas foi um homem que aparentemente não tinha qualquer motivo para ser chamado para essa tarefa. E também nós podemos pensar, cada um de nós, o irmão, a irmã, foi chamado por Deus também? Talvez não para ir a uma outra terra distante, ou talvez até o irmão ou a irmã já esteja numa terra distante, numa terra que não a sua. Mas, de um modo ou de outro, todos aqueles que fazem parte do povo de Deus são chamados para uma missão, são chamados para fazer alguma coisa. E eu não sei se, com isso em mente, já passou alguma vez pela sua mente este questionamento. Porquê eu? Porquê logo eu, com todos os meus defeitos, com todas as minhas fraquezas, com todas as minhas limitações, e ainda que eu tenha dons que tenham sido dados por Deus, porquê eu? Será que eu mereço isto? Será que eu sou capaz de fazer alguma coisa por Deus pela obra missionária? Bem, Jonas provavelmente não merecia ter sido chamado por Deus. E, no entanto, ele foi. Então vejam comigo no livro de Jonas, capítulo 1, versos de 1 até 3. E nós vamos pular aqui alguns versos no livro de Jonas. Mas Jonas, capítulo 1, versos de 1 até 3, diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Logo, pelos primeiros versos, nós poderíamos pensar que Jonas seria, talvez, a pessoa que menos esperaríamos que tivesse recebido uma chamada de Deus. E, na verdade, eu atrevo-me até a dizer que de todos os profetas de Deus que encontramos na Bíblia, Jonas foi talvez aquele que era, e perdoem-me a expressão, o mais patético. Vamos ver porquê. Logo por aqui, nós vemos a primeira coisa que Jonas fez quando recebeu aquela chamada da parte de Deus foi o quê? Fugir. Fugir da presença de Deus. Fugir da presença de um Deus que é omnipresente, que está em todo lado, e Jonas foi fugir da presença de Deus. O que é que este sujeito tinha na cabeça? Com certeza Jonas conhecia o Salmo 139, nos versos 7 a 8, que diz assim: Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua presença? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu aí estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Fugir de Deus. Como? Fugir de Deus é uma metáfora, ainda que Jonas tenha fugido, quase literalmente, mas fugir de Deus é uma metáfora para desobedecer a Deus. Foi aquilo efetivamente que Jonas fez. Deus mandou Jonas ir para um lado e Jonas foi precisamente para o outro. Não sei quantos sabem aqui, geograficamente, onde é que fica Nínive e onde é que fica Tarsis. Nínive fica no norte do país que é hoje chamado de Iraque. Há uma cidade que aparece muito nas notícias e que fica muito próximo das ruínas de Nínive, que é a cidade de Mossul. Com certeza penso que todos já devem ter ouvido falar. A cidade de Tarsis é uma cidade que, tal como Nínive, também já não existe e que, na verdade, ninguém sabe exatamente onde ficava, mas é muito provável que Tarsis seja aquela que, noutros documentos históricos, seja conhecida como a cidade de Tartessus, que era uma cidade no sul da Espanha, perto da cidade atual de Cádiz. Ora, quem sabe de geografia sabe que, e mesmo que não sabe muita coisa, mas é capaz de saber que Iraque e a Espanha não são propriamente muito perto. Precisamente são um de cada lado do outro. Então, Deus mandou Jonas ir para lá e Jonas, a primeira coisa que fez foi pegar no barco e ir precisamente no sentido oposto.
para ser sincero, eu não julgo Jonas assim muito. Porque Nínive não era uma cidade fácil. Nínive era uma cidade que tão somente era o centro do grande império da altura. Era uma cidade cujo exército tinha começado por ali, levado tudo à frente, incluindo o território de Israel. É bem provável que muitos dos amigos de Jonas, muitos dos conhecidos de Jonas, tivessem sido mortos e chacinados e assassinados quando o exército de Nínive passou por aquela região. E, portanto, sinceramente, eu não tendo a julgar Jonas com tanta facilidade. Aquilo que Deus estava a mandar Jonas fazer era precisamente a ir para os seus piores inimigos e levar uma mensagem de paz, ou pelo menos uma mensagem de que alguma coisa precisava de mudar. O próprio texto diz aí, no verso 2, que a malícia daquela cidade tinha subido até Deus. Quando alguém chegava a Nínive e via os seus altos muros e os seus grandes portões, que ainda hoje podem ser vistos no Museu Britânico em Londres, logo naqueles portões aquilo que via era aquilo de que os habitantes de Nínive se orgulhavam, das suas conquistas, das conquistas do seu exército. E aquilo que alguém, quando chegava a Nínive, via ali ilustrado naqueles portões eram cabeças a serem decepadas, corpos a serem arrastados pelo chão, amarrados a cavalos, chacinas brutais. Era isso pelo qual eram conhecidos os habitantes de Nínive. Não era propriamente um lugar muito turístico. Tarsis, por outro lado, nesta altura era um porto fenício, como falei, localizado provavelmente perto da cidade de Cádiz, na Espanha neste momento. Era um porto de trocas comerciais, era um porto pacífico, era um porto onde a economia florescia e, além disso, havia as belas praias espanholas. Então, entre ir para uma cidade onde reina a brutalidade e ir para as praias espanholas, qual seria a escolha natural? Foi aquela que Jonas fez. Mas é interessante que fugir de Deus não é uma coisa assim tão incomum. Até parece que faz parte do DNA humano. Todos nós, num momento ou noutro, fugimos de Deus. Todos nós, num momento ou noutro da nossa vida, quando Deus nos mandou fazer alguma coisa, nós dissemos, acho que não. E é curioso que este mesmo Deus é o Deus que é pródigo em alterar os nossos planos. Não sei quantos aqui já tiveram essa experiência, nós temos os nossos planos e tudo está bem direitinho na nossa mente e temos a nossa vida toda planeada e depois chega Deus e tudo vai por água abaixo e tudo fica de cabeças para o ar e tudo muda. E este Deus que nós servimos é um Deus que é assim, é o Deus que muda as histórias. Mas Deus continua a ser Deus. E Ele é um Deus que sabe aquilo que é melhor. Há uma coisa que o livro de Jonas não diz, mas que está relatado nos anais da história. Há uma coisa sobre esta cidade de Tarsis. É que poucos anos depois, aproximadamente deste evento em que Jonas terá vivido, aquela cidade de Tarsis foi invadida pelo Império de Cartago e não sobrou nada. Até aos dias de hoje, nem sequer as ruínas de Tarsis conseguem encontrar. Então, se Jonas tinha a ideia de ir curtir umas boas férias, a apanhar um sol nas praias espanholas, isso não ia durar muito tempo. Mas Jonas não sabia disso. Então é sempre bom obedecer aos planos de Deus. Segundo motivo pelo qual Jonas não merecia ser chamado por Deus é que ele foi ao fundo. E podemos entender isto tanto de um modo metafórico como de um modo bastante literal. Vejam só aquilo que o texto, o capítulo 1, diz a respeito de Jonas. Ele, logo no verso 3, ele fugiu da presença de Deus e ele desceu a Jope. Desceu a Jope. Logo por aí ele começa a descer. É lógico que Jonas estava... Israel é um país bastante montanhoso e Jonas provavelmente estava numa região mais alta. Jope, sendo uma cidade portuária, fica ao nível do mar e, portanto,
Jonas desceu até Jope. Quando Jonas chegou até Jope, ele encontrou um navio e ele embarcou no navio. Ou seja, ele desceu à parte mais baixa da cidade, ao porto, e ele entrou no navio. Quando ele entrou no navio, diz aí no verso 5, Jonas havia descido ao porão. Jonas continuava a descer, cada vez mais para baixo. Depois disso, há aquela tempestade, não é? A história de Jonas é relativamente conhecida, e então chega uma altura em que Jonas é atirado para o mar. Novamente, Jonas continua a descer. E até que naquela altura, chegou uma altura em que então há um peixe que engole Jonas e que leva Jonas lá para o fundo do mar. Jonas continua a descer, no fundo do peixe, no fundo do mar. Jonas chegou ao mais baixo que seria possível nesta terra. Ele não poderia ter descido mais. Tanto literal como metaforicamente. Mas Deus é um Deus que é misericordioso. O livro de Salmos, capítulo 145, verso 14, diz que o Senhor sustém a todos os que estão a cair e levanta a todos os que estão abatidos. É curioso que, por vezes, nós só nos apercebemos que batemos no fundo quando nós estamos muito perto de lá chegar. Jonas, vejam só, ele estava ali no meio de uma tempestade, depois de ter feito aquilo que fez, e naquele barco onde é que ele estava? Diz aí no verso 5, no fim do verso, que ele desceu ao porão e dormia profundamente. Ele não estava nem aí para aquilo que se estava a passar. Uma tempestade lá fora e Jonas estava tranquilo da vida. É curioso como muitas vezes a nossa consciência não nos afeta em relação àquilo que nós fazemos, em relação à nossa desobediência para com Deus. Isso deve fazer-nos pensar uma coisa, é que nem sempre a ausência de culpa é um indicativo de que tudo está certo. Muitas vezes isso acontece porque o ser humano tem uma tendência muito natural de negar aquilo que não gosta ou aquilo que não quer. Normalmente, quando nós recebemos uma notícia má, a nossa primeira reação é não acredito, não pode ser. E normalmente quando nós recebemos alguma notícia ou alguma coisa de que alguma coisa não está certa na nossa vida, de que alguma coisa precisa mudar, a nossa primeira tendência também é não pode ser, as coisas não estão assim tão más. Foi isso que aconteceu com Jonas. Este é o motivo pelo qual nós não devemos avaliar as situações pelo modo como nós nos sentimos, mas devemos avaliar as situações com base na palavra de Deus, com base naquilo que Deus diz que é certo ou que é errado, daquilo que diz que é bom ou que é mau para nós. O problema lógico é que quando nós estamos a caminho do fundo, nós corremos perigo. Mas enquanto nós continuamos absorvidos em nós mesmos, esse perigo nunca será evidente. Então nós precisamos olhar para Deus e para a sua palavra. O terceiro motivo pelo qual Jonas não merecia ter sido chamado por Deus. Ele foi vomitado. Diz aí no capítulo 2, verso 10, depois daquele peixe ter engolido Jonas, falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Ora, aqui está uma experiência interessante. Passar 3 dias dentro de um peixe e depois ser vomitado numa praia. Há alguns desportos, aqueles desportos que são chamados de desportos radicais, em que o objetivo, pelo menos segundo me parece, é não morrer. Há pessoas que amarram uma corda aos pés, atiram-se de uma ponta abaixo. Há outras que entram num avião, sobem até não sei quantos mil metros de altitude e atiram-se lá abaixo agarrados a uma toalha de mesa. E parece que, não sei o que é que passa na mente destas pessoas. Parece que há aquele pedaço dentro do cérebro assim que grita como um doido quando há perigo, de algum modo deve estar desativado. Como alguém que gosta de ter os 2 pés bem firmados no chão, eu não sei bem o que é que move estas pessoas. Se é adrenalina, se é desejo de uma experiência nova. Mas aqui Jonas teve uma experiência que nós podemos considerar radical. Talvez se enquadre dentro deste tipo de desporto. Não sei se alguém gostaria de experimentar. Jonas passou 3 dias na barriga deste peixe,
até que finalmente ele foi vomitado numa praia. O corpo naturalmente vomita aquilo que de algum modo incomoda. Né? E este Jonas, coitado, nem para o peixe serviu. Ele foi vomitado pelo peixe. Não sei se o peixe teria dor de barriga, mas ele foi vomitado. Ser vomitado representa rejeição. E todos já experimentámos essa situação de ser rejeitados de algum modo, de ser desprezados, de ser humilhados. E esse é um sentimento que não é bom. Todos aqueles que já passaram por ele sabem muito bem. Mas pior do que ser rejeitado, é ser rejeitado por Deus. No livro de Apocalipse, numa das cartas, sim, às 7 igrejas, Deus diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem és quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, o que é que Deus vai fazer? Vomitar-te-ei da minha boca. Mais perigoso do que ser vomitado por um peixe é ser vomitado por Deus. A maioria de nós não gosta de passar por este tipo de experiências. Essas experiências de rejeição, essas experiências que nos trazem algum desconforto. Mas a verdade é que Deus muitas vezes coloca-nos no meio delas. E para Jonas, aquele peixe, querendo ou não, era a providência de Deus. Porque Jonas estava a ponto de se afogar. E quando alguém está a ponto de se afogar, até um crocodilo é um tronco. Para Jonas, aquelas 72 horas dentro daquele peixe foram um tempo de reflexão. Foram um tempo para meditar. Foram um tempo para arrependimento, para analisar o passado, para olhar para o futuro. Isso nós vemos aí no capítulo 2, que não temos tempo para ler. Mas para Jonas, tanto aquela consequência nefasta, como a salvação de que ele não se afogar, a salvação do seu próprio erro, assumiram a mesma forma, a forma daquele peixe. Quanto a nós, muitas vezes acontece o mesmo. Muitas vezes Deus provê aquilo que nós realmente precisamos para a nossa salvação, mas que nem sempre é aquilo que nós queremos, ou nem sempre é aquilo que realmente nos agrada, ou nem sempre é aquilo que cheira melhor. E eu imagino que depois de ter sido vomitado naquela praia, Jonas não deveria ter um aspecto muito agradável, e um cheiro pior ainda. E ainda nessa altura, foi quando Deus chamou Jonas de novo para ir até a cidade de Nínive. Quarto motivo pelo qual Deus não devia ter chamado Jonas. Porque Jonas tinha ódio e medo pelos seus opressores. Quem não teria? Não é? Depois daquilo que ouvimos falar sobre Nínive, quem não teria? Diz aí no capítulo 3, verso 3 até 4. Depois de Jonas ter sido vomitado, depois de ele ter sido chamado novamente por Deus, e depois de ele ter chegado, diz assim: levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, de 3 dias para percorrê-la. E começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. É curioso que diz aí que a cidade de Nínive era uma cidade muito importante para Deus. Porquê? Porque é que esta cidade, ou se quisermos, porque é que qualquer cidade, já que vamos por aí, é uma cidade importante para Deus? Não é? Se nós analisarmos as cidades, normalmente as cidades são lugares que estão cheias de crime, de confusão, de trânsito, de conflitos, de problemas. As cidades estão cheias disso. Numa cidade é preciso estar com atenção até para atravessar a rua. E quanto maior a cidade, mais atenção é preciso ter. As cidades são lugares difíceis de viver e são por um motivo muito simples. É porque as cidades estão cheias de seres humanos. As cidades estão cheias de pessoas. E se onde há uma pessoa há problemas, quanto mais pessoas houver, mais problemas vai haver. Por isso é que as cidades são como são. Mas também é por isso que Deus ama as cidades. Também é por isso que as cidades são lugares muito importantes para Deus. É porque as cidades estão cheias de pessoas. E porque Deus ama as pessoas. Por isso Deus ama as cidades mais do que qualquer outro lugar na terra. Mas Jonas não pensava deste modo.
Notem aquilo que Jonas diz. Ele não chegou àquela cidade e ele diz: epá, vocês tenham calma, arrependam-se aí, porque senão Deus pode se chatear e nós não queremos isso. Não, ele chegou lá, 40 dias e vocês vão morrer todos. Foi a mensagem dele. Nada de evangelho, nada de Jesus morreu na cruz, não sei o quê. Não. Daqui a 40 dias, vai tudo para água abaixo. Não é propriamente uma mensagem muito misericordiosa, uma mensagem de perdão. E vejam só, se não bastasse, a reação de Jonas depois dele ter pregado esta mensagem. Capítulo 4, verso 5. Então Jonas saiu da cidade, se assentou ao oriente da mesma e fez ali uma enramada e pousou debaixo dela à sombra para ver o que acontecia à cidade. Jonas chegou ali, procurou um lugar alto, sentou-se ali, cruzou os braços e pensou para si mesmo: agora é que eu me vou divertir. Agora é que vou ter aqui um espetáculo. O problema de Jonas era um problema pessoal. Precisamos lembrar que estes eram os maiores inimigos da época do povo de Israel. O povo que tinha invadido Israel. Mas é curioso como nós podemos ter o mesmo problema. Talvez nós não tenhamos inimigos assim tão... que nos tenham feito assim tanto mal, mas a verdade é que há ninivitas por todo o lado. Há ninivitas ao nosso redor por todo o lado. Há ninivitas na fila do supermercado, há ninivitas no trânsito, há ninivitas no trabalho, há ninivitas na escola. Em todo lugar há aquelas pessoas que, pelo menos, nós não nos importaríamos se nem que fosse um bocadinho de mal lhes acontecesse. E se essa atitude que nós temos é a mesma de Jonas, então alguma coisa em nós precisa de mudar. O apóstolo João disse na sua primeira carta, capítulo 4, verso 8, que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E Jesus também disse que nós devemos amar todos, inclusive os nossos inimigos. Quinto motivo pelo qual Jonas não merecia ser chamado por Deus é que Jonas estava sempre a reclamar. Capítulo 4, verso 8 e 9. Mas, nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu: é razoável a minha ira até à morte. Não sei se os irmãos têm reparado, com certeza que sim, quando nós vemos o telejornal, quase não passa um dia no nosso país, nos últimos tempos, em que não haja uma greve qualquer. Não é? Todos os dias parece que há uma greve, ou é daqui, ou é dali, ou é desta área ou daquela, ou é nesta cidade ou naquela, mas parece que todos os dias há uma greve. Greve. Nós queremos melhores salários, nós queremos melhores condições de trabalho, nós queremos mais feriados, mais folgas, queremos trabalhar menos horas, queremos receber mais, queremos melhores subsídios, nós queremos uma reforma mais tardia ou mais cedo, conforme o gosto, nós queremos mais higiene no trabalho, nós queremos metade da empresa. Toda a gente quer alguma coisa. Ninguém está satisfeito com aquilo que tem. E então faz-se greve. E se o assunto for muito importante, então em vez de fazer greve, faz-se greve de fome. Tem muita gente que faz greve de fome e depois diz que é jejum. Mas não é a mesma coisa. O ser humano raramente está satisfeito com aquilo que tem. E daí vêm as greves. Muitos seres humanos não têm o mínimo problema em expressar essas suas opiniões ou essas suas insatisfações. E Jonas era um desses seres humanos. Ele expressou aqui tudo aquilo que estava no seu interior. Jonas era uma pessoa que sentia o que dizia e dizia o que pensava. E muitas vezes sem pensar duas vezes e sem saber muito bem o porquê de pensar aquilo. O problema comum entre Jonas e talvez qualquer um de nós é o problema da língua. Segundo a Bíblia, e para ser sincero, nem sequer é preciso propriamente ler a Bíblia para chegar a esta conclusão,
A língua é usada tanto para o bem como para o mal. Na Provérbios capítulo 18, verso 21, diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Tudo aquilo que nós dissermos, ou tudo aquilo que nós fizermos ou pensarmos, e principalmente se temos motivos para reclamar, em primeiro lugar nós precisamos de responder esta pergunta diante de Deus, a mesma pergunta que Deus fez a Jonas: é razoável essa tua ira? 5 motivos pelos quais Jonas não merecia ser chamado por Deus. Talvez 5 motivos pelos quais nós também não mereçamos ser chamados por Deus. Então, por que é que Deus nos chama? Por que é que Deus nos chama? Apesar de todas as nossas fraquezas e limitações e defeitos e fracassos, por que é que Deus nos chama? Talvez nós possamos pensar que nós não merecemos ser chamados por Deus. Mas se isso é uma verdade, o que dizer do profeta Jonas? Jonas recebeu uma segunda oportunidade. E por que é que ele foi chamado? Vamos ver então. Em primeiro lugar, Jonas foi chamado porque ele conhecia a Deus. Capítulo 4, verso 2. Diz assim: e orou ao Senhor, Jonas, no caso, orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando eu ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas foi chamado porque ele conhecia a Deus. Ele sabia o Deus que ele servia. Ainda assim, Jonas tinha uma certa visão errada de quem Deus era. E é curioso como a nossa perspectiva muda dependendo de como nós entendemos realmente quem Deus é ou não. Não sei se já notou, se já analisou em termos históricos como tantas coisas que a Igreja fez ou tantas coisas que têm sido feitas em nome de Deus são feitas por causa de uma imagem errada a respeito de quem Deus é. São feitas não porque Deus é assim, mas porque as pessoas pensam que Deus é assim. E Jonas tinha uma ideia errada a respeito de Deus. Mas uma coisa extremamente irónica a respeito de Jonas é que Jonas foi, provavelmente, o profeta mais bem-sucedido de toda a história da Bíblia. Não, vejam só. Diz aí no capítulo 3, verso 3, que aquela cidade era muito grande, de 3 dias para percorrer. Jonas percorreu apenas um dia. E logo no primeiro dia, toda a gente se arrependeu. Quantos missionários podem dizer que tiveram o mesmo sucesso? Chegaram num lugar, abriram a boca, ainda por cima para dizer aquilo que Jonas disse, e pronto. De repente muda tudo. Se isto não é sucesso, eu não sei o que há de ser. Por que é que Jonas teve sucesso? Apesar de todas as suas limitações e fraquezas e falhas, por que é que Jonas teve sucesso? Por 2 motivos. O primeiro era por causa deste, porque Jonas conhecia Deus. E conhecia este Deus que é, segundo as suas próprias palavras, clemente, misericordioso, tardio a irar-se, grande em benignidade e que se arrepende do mal. Jonas conhecia este Deus. Ele tinha experimentado isto na sua própria vida. Ele tinha experimentado a misericórdia de Deus na sua própria vida. Ele tinha acabado de experimentar isso. Mas ele pensava que a misericórdia de Deus era apenas para ele e não para os outros. E muitas vezes nós temos a mesma tendência. Nós queremos a misericórdia de Deus para nós e o julgamento de Deus para os outros. O segundo motivo é porque foi Deus e não Jonas que fez alguma coisa naquela cidade. Quantas pessoas se arrependeriam com as palavras: daqui a 40 dias vocês vão todos morrer? Provavelmente ninguém. Não foi tanto por causa de Jonas ou por causa daquilo que Jonas disse, mas foi por causa daquilo que Deus fez. A obra missionária não depende tanto de nós, ou se quisermos até daquilo que eu faço ou digo, mas depende muito mais daquilo que Deus pode fazer através de mim. Jesus disse aos seus discípulos não, mas disse aos fariseus, quando falaram sobre os seus discípulos, ele diz: se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. De certeza que
este lugar estaria muito mais cheio, talvez até pessoas ali na rua, se em vez de estar aqui eu estivesse aqui uma pedra a falar. Toda a gente ia querer ver. E Deus tem o poder para fazer uma pedra falar, se Ele quiser. Mas Ele prefere usar cada um de nós. Ele prefere usar a mim e a ti, com as nossas falhas e fraquezas e limitações. E Ele é capaz de usar as nossas falhas e fraquezas e limitações, apesar delas, para a sua glória. Segundo motivo pelo qual Jonas foi chamado, já está ali, é porque Deus é um Deus cheio de compaixão e misericórdia. Quando parece aos nossos olhos que Deus demora em julgar ou em castigar aqueles que merecem ser castigados, e vamos ser sinceros, há muita gente que se encaixa nesse perfil, precisamos lembrar-nos disto, que Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de compaixão, é um Deus tardio em irar-se, e é um Deus que nunca tem 2 pesos e 2 medidas. Por isso, o mesmo Deus que agiu para com Jonas com misericórdia, também é o Deus que agiu para com Nínive do mesmo modo. Terceiro motivo pelo qual Jonas foi chamado e pelo qual Deus também chama cada um de nós. Porque Ele deseja ver-nos crescer. Notem aquilo que o apóstolo Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versos 26 a 29. Ele diz assim: Ora, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas ignóbeis do mundo e as desprezadas e as que não são para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. É curioso que muitos dos apóstolos, muitos dos 12, foram analfabetos, eram pessoas simples, pessoas sem grande educação, e, no entanto, foram pessoas que mudaram o mundo na sua época. Foram pessoas que foram usadas por Deus de uma tal forma que aquilo que eles fizeram não estava neles mesmos, mas estava no Deus que usa, no Deus que é capaz de converter as coisas loucas e usá-las para confundir as coisas sábias. E este é um Deus que nos chama para que nós nunca nos acomodemos com aquilo que nós somos, para que nós nunca nos acomodemos com aquilo que nós temos, para que nós sempre procuramos mais, para que sempre procuramos crescer mais, para nunca estarmos satisfeitos com aquilo que nós temos de Deus. Porque aquilo que nós temos de Deus é aquilo que nós queremos ter de Deus. Porque Deus sempre tem mais para dar. Muitas vezes somos nós que não buscamos, ou muitas vezes somos nós que estamos satisfeitos com aquilo que já recebemos. Mas Deus deseja usar cada um de nós na sua obra. O último motivo pelo qual Jonas foi chamado por Deus e pelo qual Deus também nos chama é para que o seu nome seja glorificado em nós. Para que o seu nome seja glorificado em nós. Quando nós conhecemos a Deus e quando nós somos chamados por Deus, nós não devemos esperar ser grandes. Pelo contrário, Jesus disse precisamente o oposto. Não é? Todo aquele que quer ser o primeiro, que seja o último, que seja aquele que vos sirva. Mas nós devemos esperar, sim, ser chamados para grandes coisas. E há uma grande diferença. É curioso que, voltando aí ao capítulo 1 do livro de Jonas, ainda apesar daquela desobediência de Jonas, houve alguma coisa que resultou em bem dali. Não é? Vejam só, Jonas entrou naquele barco, depois houve aquela tempestade, ele foi lançado no mar e todos os marinheiros que estavam ali naquele barco sabiam que aquela tempestade tinha vindo porque Jonas tinha desobedecido a Deus. E no momento em que Jonas foi lançado ao mar, a tempestade se acalmou. Nós encontramos isso aí no verso 15. Né? Capítulo 1, verso 15. Levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. E notem o que é que aconteceu depois, verso 16. Temeram, pois, aqueles homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. É interessante pensar que se Jonas não tivesse desobedecido, se Jonas não tivesse fugido para Tarsis, estes homens nunca teriam conhecido a Deus.
Será que isso justifica o erro de Jonas? Será que, na verdade, Deus queria que Jonas fosse até Tarsis? Não. O que isso significa é que Deus é um Deus capaz de transformar em bem aquilo que eu faço de mal. Aquilo que isso significa é que para Deus não há limites, não há impossíveis para mudar uma situação e para mudar uma circunstância. E para, apesar de todas as minhas imperfeições e problemas e falhas, Deus poder produzir alguma coisa de bom no meio daquilo tudo. E se isso acontece, não é por nada que eu tenha feito, muito pelo contrário. É apenas para que Deus seja glorificado na minha vida. E até nos meus erros, e nas minhas falhas e nas minhas fraquezas. Ninguém foi mais usado, talvez, por Deus, do que o apóstolo Paulo. Mas Paulo sabia muito bem de onde vinha a sua força. 2 Coríntios capítulo 3, versos 4 a 6, ele diz assim: é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual também nos capacitou para sermos ministros do novo pacto, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Tudo aquilo que o homem é capaz de produzir é letra. Palavras vãs que não servem para nada, mas o Espírito vivifica. O Espírito é capaz de pegar nessas palavras, é capaz de pegar nesses erros e trazer alguma coisa de bom. Ainda na mesma segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versos 7 a 10, Paulo reconheceu o seguinte, ele diz: o meu poder, isto são palavras de Deus para Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Não é por aquilo que eu faço, ou por aquilo que deixo de fazer, mas é por aquilo que Deus é capaz de fazer em mim. E é nas nossas fraquezas, é nas nossas limitações e nas nossas imperfeições que Deus é mais glorificado. E é por esse motivo que Deus nos chama. É por esse motivo que Deus quer usar-nos. Deus poderia usar qualquer coisa. A Bíblia diz, na primeira carta de Pedro, que até os anjos gostariam, os anjos atentam para estas coisas, eles gostariam de ter este ministério de pregar o Evangelho. Mas Deus o confiou a nós. Que privilégio tão grande. Que privilégio tão grande de sermos colaboradores com Deus. Que privilégio tão grande de podermos ser usados por Deus, apesar das nossas fraquezas, imperfeições e limitações. De sermos usados com Deus para além das nossas próprias forças. Isso é alguma coisa que Deus deseja fazer. Mas nós devemos estar prontos. Nós devemos fazer não como Jonas e fugir para o outro lado, mas obedecer e cumprir com o propósito que Ele tem para cada um de nós. Amém? Quero convidar os irmãos a ficar de pé.